Valeu. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para fazer a live, né, que a gente ficou de fazer no Instagram mais uma vez, mas como nesse momento o sistema está um pouco sobrecarregado para fazer essas transmissões compartilhadas, então a gente resolveu gravar aqui, né, e depois baixar para as nossas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram ou no Facebook. Então, eu sou a Paula Postal, além de ser fisioterapeuta, trabalhar com pilates. No momento eu atuo muito mais com o Theta Healing, principalmente por esse momento. Os atendimentos, a forma como a gente pode atingir as pessoas e ajudar as pessoas com essa técnica, com essa ferramenta, acabou se expandindo de uma forma muito, muito maior. E a gente fez uma live anterior explicando o que é o Theta Healing, essa terapia de cura energética, de cura quântica. E nessa primeira live, muitas pessoas perguntaram, na verdade, o que era esse trabalho de crenças, o que são essas crenças que tanto o Theta, a gente, né, trabalha com essa palavra, com essa informação que são crenças, que são paradigmas, que são programações, mas também a gente tem um outro lado que é o tarô, que também traz essa consciência do que são essas crenças para a nossa realidade. Então, quem vai falar sobre isso também, junto com o Theta Healing, junto comigo aqui hoje, é o João. Eu sou o João Petronilho, eu sou tarólogo e terapeuta. Eu trabalho com, além da leitura de tarô, eu trabalho com taroterapia, que é um método de a gente ler as cartas, conseguindo trazer para as pessoas algumas questões que precisam ser trabalhadas ou que precisam ser resolvidas. Numa consulta normal, eu trabalho muito com orientação, né? Então, para quem não sabe, o tarô é um alfabeto simbólico. O que acontece é que eu vou interpretando esses símbolos à medida que as perguntas vão sendo feitas e as cartas vão sendo viradas, né? O que acontece é que o meu inconsciente fala com o inconsciente dessa pessoa através de símbolos. E eu vou traduzindo esses símbolos para que essa pessoa, para o consulente, para que ele perceba o que ainda está no plano inconsciente dele, a ideia de coisas que ele tem que ainda estão por acontecer, e eu faço com que ele perceba como que isso está e ele vá tomando consciência disso. No tarot terapêutico, a gente trabalha com isso num outro nível, a gente trabalha com um conceito que a gente chama de âncoras e nós, que são pontos na vida da pessoa que por alguma razão não estão andando, seja emocional, seja alguma questão da infância, seja alguma questão de relacionamentos ou de trabalho. De uma forma muito simples, o jogo consegue trazer isso para nós, só que trabalhar isso de forma que a pessoa tome consciência e consiga mudar ou corrigir algum comportamento, aí é o Theta que consegue ajudar. Então, é como se o tarô ajudasse no trabalho de identificar as crenças, identificar onde estão os limitantes, para que depois, com um processo terapêutico, a gente consiga ajudar nisso. E por que a gente resolveu juntar essas duas técnicas, né? Essas duas formas de trabalhar? Uma das formas que a gente consegue trazer essas crenças do inconsciente para o consciente é através do digging, do próprio processo do Theta Healing. Mas, ao longo da minha experiência de trabalhar com o Theta desde 2014, o que eu percebo? Uma certa dificuldade das pessoas quererem entrar em contato e acessarem, né? Elas entrarem dentro delas e acessarem essas crenças, esses padrões, esses problemas, esses enganchamentos lá da infância ou lá de trás ou de relações, como se elas fossem reviver e ressentir tudo que elas tiveram naquele momento lá do passado que está gerando um bloqueio dela. O que eu tenho percebido com isso, né, com o trabalho conjuntamente com o João, é que o tarô ele traz isso de uma forma muito rápida e muito leve, essas questões do inconsciente para o consciente. Só que isso é só uma parte do trabalho, né? Tanto com taroterapia, né, João, quanto com o Theta, trazer só né, você se descobrir quem você é, o que você fez, as coisas que você faz e como você faz, isso é só uma parte. A outra parte é juntar tudo isso, tá? E agora, o que eu posso fazer de melhor com isso aqui na minha vida? Né? Como que eu posso escolher agora, de forma consciente, eu tenho problema nisso, eu tenho dificuldade aqui, se eu tenho facilidade, como eu vou manejar essas minhas forças, essas minhas capacidades internas que eu tenho, sem me deixar ser tomada por essas crenças que são, na verdade, programações que a gente traz e que move a nossa vida para isso, né? Tanto é que quando a gente fala de consciente e inconsciente, no inconsciente a gente tem um campo do quê? Dos sentimentos e das emoções,
Porque emoção significa movimento, ela vai botar um movimento, vai botar ação na sua vida. E às vezes você faz coisas que você nem sabe por que você faz, você só percebe depois que aquilo se concretizou. Mas é nesse inconsciente, são nessas crenças, né? Nesses padrões que a gente encontra esses nós, né? Essas forças que nos levam a agir na nossa vida. Então, seja para uma coisa boa para o trabalho, para a prosperidade, seja numa dificuldade de relacionamento, seja às vezes para um padrão de doença, que a gente às vezes acaba repetindo um padrão de doença, né, na própria família. Então, a gente consegue descobrir onde estão esses nós e dissolvê-los e ter uma vida mais fluida, mais feliz e mais saudável. Né? É isso que o tarô, dessa forma, né, João, ele traz para a gente. Sim. Eu fiz a minha formação com a Paula e foi justamente para procurar uma forma de dar continuidade no trabalho do tarô terapêutico, né? O que estava acontecendo antes de eu me formar em Teta é que eu conseguia trazer para as pessoas esses nós, uma percepção muito clara, muito objetiva. Às vezes a pessoa olhando a carta, eu falando, essa é a carta que fala do seu plano dos relacionamentos. Aqui você tem, por exemplo, uma roda, tem uma instabilidade, tem uma dificuldade dessa pessoa se envolver e de se comprometer, por exemplo, né? Quando eu falo e quando ela olha para aquela figura, ela já sabe aonde aquilo está e já sabe aonde aquilo está se remetendo em algum ponto na história dela. Para algumas pessoas isso é muito tranquilo, para outras, mesmo eu tendo identificando aonde isso está e qual que é o elemento simbólico que representa aonde está esse nó, aonde ele existir, ainda assim o digging a gente precisa fazer para que ela perceba, porque às vezes o nó é tão grande que o inconsciente escondeu aquilo, ela nem sabe que aquilo lá traumatizou, que aquilo deixou alguma cicatriz. E aí, quando ela vê a figura, ela percebe que tem alguma coisa, mas ainda assim a gente tem que ir investigando um pouco para fazer. Então, o tarô, ele sozinho, ele vai orientando como é que essa pessoa pode mudar isso, mas é muito difícil mudar na prática, né? Às vezes a pessoa sabe que ela está fazendo errado, mas por alguma razão ela não consegue reverter este comportamento, e com o Teta a gente consegue fazer com que isso mude, que ela perceba que essas crenças precisam ser mudadas, o que ela está repetindo, por que ela está repetindo, e que ela comece a, pelo menos, dizer e olhar isso de uma outra forma, né? Sim. Quando a gente fala também de crenças, o que a gente precisa trazer e explicar para as pessoas, né? Que existem níveis de crença, né? Onde estão esses níveis? Crença é tudo aquilo que você acredita. É a forma que você vive a sua vida sem pensar sobre isso. É o seu automático, é o que você automatizou para as coisas fluírem mais facilmente. Com mais, na verdade, essa palavra, fluidez na sua vida, sem você pensar sobre aquilo. Então, quando a gente fala em níveis de crença, a gente tem aqueles níveis mais próximos da gente, que foram as nossas experiências e vivências que a gente adquiriu na nossa infância, na televisão, com os nossos pais. Se a pessoa teve alguma religião, né, alguns paradigmas, né, e que ela aprendeu e que ela às vezes vive isso no dia a dia. Então, você tem essas crenças que são mais palpáveis. Eu passei por essa experiência, né, eu tive um acidente de carro quando eu era criança, agora eu tenho medo de dirigir. Então, a gente faz o quê? A gente consegue perceber que a gente tem crenças mais próximas que são no nível que a gente chama central, né? Antigamente, no Teta, a gente chamava de nível primário. Ele é mais recente, mais palpável. Tem as nossas crenças, né? Os nossos paradigmas, aí, os conceitos que a gente traz da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Às vezes até a forma do corpo, os trabalhos que as pessoas têm, a forma de falar, a forma de se alimentar, quais são as forças que tem essa família, as habilidades, né? Uma família que são músicos, uma família que vários dentistas, vários engenheiros, sabe? Até a profissão às vezes acaba influenciando a forma daquela família viver. Então a gente tem essas crenças que são de ordem genética, não só a cor da nossa pele ou dos nossos olhos, mas muito do comportamento da nossa família, muito mesmo, bastante isso. A gente tem aquelas crenças que são um pouco mais longes, assim, que são mais abrangentes, que a gente chama são crenças históricas, que vêm do social, do coletivo, né? Por exemplo, nesse momento que a gente está passando de isolamento, vai despertar e vai também abrir um campo assim para várias crenças futuras, de medo, de insegurança, em relação à saúde, de rever conceitos. Então, é um momento histórico muito grande que acaba influenciando, levando as pessoas numa maré para um tipo de sentimento que normalmente ela não sentia, né? Às vezes a gente pode ver que pessoas que estão tranquilas em relação ao trabalho, a parte financeira e a saúde,
mas que estão completamente tomadas pelo medo e que é totalmente irreal, porque dentro dela, do que ela vive, de como ela está, né, no estar da vida dela, está tudo ok essa parte, tanto a saúde, né, física quanto a financeira, mas ainda assim ela é tomada por medo, por uma apreensão, por uma segurança, um pânico, que na verdade isso vem do coletivo, né, a osmose, né, uma área de maior concentração acaba tomando a área de menor concentração. Então, as crenças do coletivo vêm através disso, de guerras, de pandemias, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou uma mulher que nasceu no Brasil, se eu sou uma mulher que nasci no Oriente Médio. Então, a gente vai ter alguns padrões de comportamento em relação a essa parte da história, da cultura também. E tem aquelas crenças que a gente chama que são de nível de alma, que são profundas. Como que a gente identifica isso? Essas, na verdade, são até mais simples. É quando a pessoa já chega e fala assim: ai, eu não sou capaz disso, não, eu não mereço, isso não é para mim. Não, isso é muito difícil. A pessoa não quer nem entrar em contato com aquilo, ela já chega com uma fala de que isso não é para mim, eu não sou merecedor, eu não sou bom bastante, não, isso para mim não dá. Ela nem se coloca diante daquela situação, como se ela não fosse merecedora de estar vivendo aquela experiência. Então, essas crenças de alma é muito sofrido mesmo, a vida é assim, a vida é difícil, bem com uma carga emocional grande, e às vezes a pessoa até se fecha, ela sente aqui, né, na sede da alma, segundo a Cabala, no chakra cardíaco, né, ela sente aqui no peito, no coração, que essa crença dói até fisicamente aqui mesmo, no timo. Então, a gente tem todos esses níveis, né, esse primário, que é mais dos nossos acontecimentos desta vida, de quando a gente nasceu até hoje, os genéticos da nossa família, do contexto histórico e cultural, e essas de alma, que na verdade vem se repetindo ao longo da história, da família, né, das nossas repetições de padrão, e elas vão se tornando mais intrínsecas, mais profundas na gente. Então, quando a gente fala de crenças, são esses padrões que a gente tem dentro da gente e que vão sendo reforçados, e que a gente, na verdade, vai reforçando a nossa vivência externa a partir do que a gente tem no interno. Né? E sempre lembrando que a nossa vida externa, ela é reflexo de tudo isso que a gente acredita e que a gente tem dentro da gente, mesmo que de forma inconsciente. E a maioria das pessoas não tem a dimensão do quão profundo isso no consciente dela aqui, e do quanto isso tem reflexo nessa história cultural que a gente está falando, né? Nessa coisa que vem da família, que vem de antepassados. Algumas outras formas de pensar, essas coisas tratam esses temas também, mas às vezes a pessoa não entende que alguma coisa que aconteceu lá atrás, por que eu tenho que fazer isso agora? E entenda que não é pagando, eu não estou pagando por alguma coisa que alguém fez lá, mas aquela energia ficou vibrando no campo, e agora aqui a gente precisa trabalhar isso, e por alguma razão é você que vai ter a pessoa que vai desfazer esse nó, que vai descobrir como é que isso vai se fechar e ser encaminhado para a luz, né? Sim. Se a gente for trazer um exemplo mais prático, se eu for transformar essa energia dessas crenças, né, essa energia que é um combustível, que é um movimento, em massa, vamos imaginar que o seu corpo ele é esse conjunto de crenças. Só a sua cabeça, só a sua mente, na verdade, a sua cabeça, ela seria o seu consciente, é a força que você tem. Toda a sua massa do seu pescoço para baixo seria o seu inconsciente, ou seja, você tem de 5 a 10% de massa consciente sobre o que você quer fazer, mas o que move essa razão, o que move essas escolhas, na verdade, é tudo isso daqui. Então, você tem um corpo inteiro muito grande, muito potente, muito cheio de força, né, de energia para impulsionar. Então, mesmo as nossas escolhas mais racionais, a gente acha que ela é racional, mas na verdade ela está sendo movida, motivada pelas nossas crenças, né? Tanto é que você não vê, às vezes, por exemplo, propaganda na televisão. Mesmo se você ver uma propaganda como que o negócio que eu tinha visto para falar, o que era mesmo? Sobre velório, sobre você ter terrenos e tudo mais. As pessoas não colocam o que é. Eles falam, mostram uma família feliz, um campo feliz, né? Aquela alegria toda, a proteção, o cuidado, o carinho. Então, assim, você está vendendo um produto que fala sobre a morte, mas você está levando o que a pessoa sentir com aquilo. Vida, alegria, harmonia, né? Comunhão, né? Leveza, sempre pessoas sorrindo, leves e saudáveis e jovens. Então, ele mexe com esse sentimento de juventude, de beleza, de alegria, né, de prosperidade,
mesmo e faz o quê? Vendendo um produto que vai na contramão disso. Vai totalmente na contramão. Então, o que faz você escolher um produto, faz você escolher alguma coisa, faz você escolher ter uma experiência, na verdade, são essas crenças que estão embutidas na gente, né? E muito estrategicamente, essas empresas de marketing sabem como levar isso, porque é isso que faz fazer o quê? A emoção é o que move, é ela que vai te movimentar em direção àquilo. Ela vai te movimentar porque você quer sentir aquilo. Então, você acha que você vai sentir alegria, leveza, família, comunhão, mesmo comprando um terreno, enfim, né? Essa é a história. Eles sabem, da mesma forma que eu, a trabalhar com os símbolos, né? Então, como Sim. eu faço símbolos e olho os símbolos para interpretar uma leitura e orientar a pessoa, eles também sabem que para vender alguma coisa, o símbolo que ele tem que usar é esse de afirmativo, de positivo, dessa coisa da alegria. Para vender, mesmo que seja uma coisa ruim, ele tem que te colocar uma imagem boa, né? É uma força muito grande quando você trabalha com essa linguagem, né? E é legal você falar esse exemplo, porque eu me lembrei de uma coisa agora. Eu, toda semana, faço um jogo de conselhos. Eu tiro 3 cartas e eu coloco na minha página no Facebook, coloco na minha página no Instagram. Eu coloco as cartas fechadas num dia, para as pessoas escolherem uma carta, e no dia seguinte eu revelo. E nas 2 últimas semanas saiu a carta da morte. Então, assim, eu embaralho as cartas e eu tiro isso aleatoriamente para fazer toda semana. E aí, quando saiu de novo essa semana, e as pessoas, toda vez que olham para aquela carta, com tudo que está acontecendo agora, já falam, ai meu Deus, o que isso quer dizer? E é engraçado como as pessoas me procuram para perguntar isso. É tanto que no dessa semana eu falei, gente, isso daqui não é um jogo de cultura em que eu faço algum tipo de previsão ou de orientação, é um jogo de conselho. Então, a carta da morte, quando aparece num jogo de conselho, ela não está falando do fim físico. Ela fala de orientação, ela fala de planejamento de futuro, de rompimento com o passado. É uma carta que fala de rompimento. Mas quando é de conselho, é de rompimento com o que passou, com o que você tem que deixar para trás, para que você possa planejar e seguir em frente. Mas é muito louco como isso assusta as pessoas, né? E quando a carta saiu, eu falei, eu vou ter que explicar isso de uma outra forma, senão as pessoas vão entender que ela está com um problema por conta de todo esse medo que está instalado nas pessoas, né? Sim, é muito bacana você falando disso. Eu participo disso toda semana, eu escolhi uma carta e, se eu não me engano, foi alguma coisa de ouros, eu vi ontem, eu não vou me lembrar direito o que era. E eu perguntei sobre o trabalho nesse momento, né? Porque é uma coisa que está preocupando bastante as pessoas, a saúde e o trabalho. E eu já tinha intuído assim de trabalhar com parcerias, né? Até com outras pessoas que eu já entrei em contato. E ontem a carta ela respondeu justamente isso, que é o momento de fazer isso, né? E é uma coisa que isso é intuitivamente, então isso vai fortalecendo. As nossas ações vão ser fortalecidas por esses símbolos, e mesmo que às vezes venha uma coisa ruim, por exemplo, uma coisa ruim assim, uma coisa que não está de acordo, né, com o que eu imaginava, eu tenho também o poder de transformar isso e tomar as ações contrárias. É como se eu percebesse assim, bom, tenho uma filha pequena, ela tá com febre, eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir mais essa criança, eu vou dar um chá quente para ela, né? Eu vou dar um banho quente? Não, eu vou fazer o quê? Eu vou levá-la para o contrário. Eu vou dar um antitérmico, né? Eu vou dar um suquinho, eu vou dar um banho nela, deixar ela um pouquinho mais fresquinha para o quê? Diminuir essa temperatura. Então, ter essa informação não significa ficar com medo e não fazer nada. Não, é justamente o contrário. A gente tem o poder, através da consciência, de escolher ações contrárias a essa situação para a gente promover um equilíbrio. E a gente vai fazendo com essas informações exatamente isso, atingindo um equilíbrio na nossa vida e não ficando à mercê dessas crenças, sejam elas conscientes ou inconscientes. É muito inconsciente. As pessoas olham para aquilo e o símbolo já fala, mesmo sendo explicado. Só que como esse medo está instalado, a pessoa quando olha para aquilo fala, ai meu Deus, é agora. Não, não é. É diferente. Por isso que esse trabalho de crença que a gente está explicando é tão importante. Para que você não olhe isso só de um lado negativo, para você enxergue que tem uma oportunidade, de que você tem o seu livre-arbítrio, que existe a coisa do destino, que tem coisas que você tem que vivenciar e que você tem que viver, mas é como você está falando. A partir do momento que você percebe que isso está acontecendo, você tem condição de mudar esse script, de você seguir por um outro caminho, né?
Sim, sim. É que aqui a gente não tem como falar, mas a gente já teve várias trocas e várias experiências, né? Sobre este momento que a gente está passando, uma leitura que você fez para mim lá atrás, né? De uma amiga minha que a gente acabou fazendo isso e ela teve que se reinventar no trabalho, ela está dando muitas aulas online, ela nem imaginava que ela ia fazer isso, ela é professora, ela teve que se reinventar e justamente nesse jogo apareceu essas informações para ela, que ela não ia ter escolha, ela ia ter que trabalhar, se reinventar no trabalho para poder continuar. E tá vendo essa adaptação. Então, assim, ela já tinha informação, não sabia muito o que era, mas tendo a consciência, puxa, é isso. Então, vai te dando uma calma e você vai, é isso que tem que fazer, é isso que vai acontecer. Então, é isso que eu vou fazendo e você vai agindo em relação a sua vida também, colocando a ação, movimento nisso, mas de forma que o quê? Que você dirige essa como um cavalo de raça. Você coloca ele ali, você vai coacheando ele ali, você vai dando direção para essa potência, para esse vigor, para você ter melhores resultados na sua vida. Né? Então, é isso que o Theta, que esses símbolos, eles fazem com a gente, é essa leitura. Né? Como um mapa, você vai para um lugar, você quer um mapa, você quer indicações do que você vai querer experimentar lá, e para ser mais fácil esse processo todo, você ter mais tempo para experimentar situações de prazer e de alegria, né? Não ficar perdido e perder tempo com coisas que são essenciais. Essa coisa da orientação é muito louco, né? Porque você falando agora, eu me dei conta que antes de isso acontecer, as pessoas que estavam vindo se consultar comigo, perguntavam de trabalho, sempre tinha alguma mudança. Ó, tem uma mudança no seu trabalho, tem uma coisa que você vai ter que se reinventar. Eu sabia que era um trabalho, porque as cartas às vezes são bem direcionadas, a pergunta foi feita pela pessoa de uma forma bem objetiva, ela está me perguntando sobre o plano material, sobre trabalho. Eu enxergava que tinha uma mudança, mas eu não tinha noção que era esta mudança, né? De que foi necessário reinventar um monte de coisas e a gente está no olho do furacão das mudanças. Ainda tem muita coisa que a gente não enxerga ainda o que vai acontecer, né? Para algumas pessoas hoje eu já vejo que tem uma coisa que já está estável, assim, não vai mudar, daqui para frente é isso, as mudanças só começam a acontecer daqui para o próximo semestre, mas para outras as mudanças ainda estão reverberando e a pessoa tem que perceber onde está isso para conseguir, de alguma forma, se direcionar, né? É isso. Bom, então, eu acho que a gente já conseguiu, né, finalizar o que a gente queria trazer, né, trazer a aplicabilidade do que a gente faz para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas, se essa coisa, né, do medo, do pavor, de eu quero ver, eu não quero ver, o que será que eu vou ver? Não, não, sempre as coisas são para o nosso benefício, mesmo que a gente não entenda o que é ainda naquele momento, né, mas é muito importante, é muito bom a gente saber por que caminho a gente está, o que a gente vai fazer, né, e ter esses instrumentos afiados é assim ao nosso favor. Né? Como um instrumento musical, como um cirurgião que tem os seus instrumentos lá para a cirurgia dele, quanto mais afiado e organizado estiverem essas coisas, você sabendo usar isso, é muito melhor, né? Para você, para sua vida e para quem está ao seu redor. A gente acaba gerando essa harmonia também para as pessoas ao nosso redor e ampliando essa rede de harmonia, de conhecimento ao nosso redor também. Então, acho que ficou claro, né, os nossos pontos de vista, da forma como a gente trabalha. Queria agradecer o João, que faz um trabalho fantástico, né? Com muita facilidade, com muita leveza, tem muita habilidade para trazer esse nosso inconsciente assim à tona, de uma forma muito profissional também, eu diria assim, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, né, de que é muito esotérico, né? Que você faz adivinhações, né, João? A pessoa manda mensagem para mim no WhatsApp querendo saber o horário de consulta e não manda o nome esperando que eu vou adivinhar. Eu não faço adivinhação, não faço profecia. É um trabalho de orientação que passa por previsão de algumas coisas, depende da forma como a pessoa e do que ela quer saber, né? Eu queria te agradecer muito também pela oportunidade da gente falar junto. Eu acho que ter feito a formação com você no Theta trabalhou com a minha intuição de uma outra forma para ajudar as pessoas a terem clareza nisso. Como tarólogo, eu não acredito em coincidências, então, para quem está assistindo isso, de alguma forma, você precisava passar por essa experiência e ouvir este discurso, porque vai te tocar de algum jeito, em algum momento. Sim, a gente fala em ressonância, né? Em parcerias por ressonância e tudo mais. Então, eu que agradeço, João, a sua participação. Muito obrigada. E a gente, né, na verdade, o que a gente quer é isso, desmistificar essas, e não é uma habilidade, não é um dom. Essas habilidades, na verdade, elas são inatas de todos nós, assim como
o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa percepção do mundo externo de fora para dentro, a gente também tem essa percepção do interno, a nossa intuição, a nossa clarividência, né? O nosso silêncio interno, a gente consegue ouvir muito mais, ter percepção sobre nós mesmos e aplicar isso na nossa vida externa. Então, é isso que essas ferramentas trazem para a gente, né? Ter esse poder, né? Não sobre o outro, mas o poder sobre como que a gente pode agir na nossa vida com essas nossas habilidades que a gente tem, né? E quanto mais habilidades a gente tem, melhor. Ainda mais nesse Tá mundo que se reinventar tudo agora. Com certeza. Então, Legal. muito obrigada, João, pela A gente se fala. participação. Até Tá mais. ok. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.